por questões de transparência e organização também, deixe-me falar aqui algumas coisas. Hoje é dia 23. Há 40 dias atrás, mais ou menos, a gente fez a assembleia para iniciar a Ibira formalmente, né, para instituir o CNPJ, essas coisas. E a gente deu entrada lá no cartório de registro dos títulos. Eles mandaram um comunique-se para a gente e a gente respondeu essa sexta-feira. Então agora tem mais aí uns 10 dias aí até eles nos darem um retorno. As coisas estão andando, não está parado. A gente deve ter uma resposta, acredito, não no próximo domingo. No outro, talvez a gente já tenha alguma definição sobre esse assunto. Um outro aviso aqui. Vocês viram também há 2 ou 3 semanas atrás o Arruda se despediu, né, por questão do casamento da área da música, e ali tem nos conduzido durante esse mês de fevereiro e segue no mês de março também aí nos ajudando, e te agradece. Obrigado, Li. Bom, agora os últimos 2. No domingo do dia 8 de março, não esse o outro, a Flávia vai reforçar o aviso no final, mas eu queria dar um destaque para isso. A gente vai ter uma oportunidade muito singular e muito legal sobre uma palestra sobre educação, o que é educação hoje nos nossos dias. E isso reverberou de uma maneira muito significativa nas redes aí, e a gente está tendo que fazer inscrição para esse evento, porque senão a gente está com medo de não ter espaço. O cara que vai falar, o professor Joel Gracioso, ele, talvez no Brasil hoje, seja o cara mais especialista em Santo Agostinho. Então, de educação, ele entende. Então, se estava pensando aí em escola, alguma coisa assim, acho que vale a oportunidade de vê-lo. E, por fim, o último aviso agora chega, né? Domingo que vem eu não estarei. Pode comemorar, né? Ou lamentar. Estou tendo a oportunidade de participar de um congresso a partir de quarta-feira e vou para os Estados Unidos na terça-noite e ficarei lá até quinta-feira e depois da outra semana, e aí volto a ficar. São 9 dias longe de casa, então só para deixar avisados. A celebração continua normalmente, a igreja não depende de mim, a gente vai ver hoje isso, a igreja continua, inclusive quem nos trará a reflexão será o Paulo no próximo domingo. Dito isso, agora a gente pode começar. Mas não sem antes pedir a orientação de Deus. Então, se você quiser baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos para a gente orar, eu agradeço. Senhor Deus, obrigado por mais uma tarde, Senhor, nos proporcionar a oportunidade de participarmos da Tua igreja, de podermos juntos compartilhar e entender um pouquinho mais sobre a Tua palavra, de louvar o Teu nome. Nós queremos pedir a Tua orientação, a Tua bênção, a sabedoria do Senhor neste final de tarde, para que possamos juntos aprender um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco, Senhor, a começar em mim, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos numa série do Por que fazemos o que fazemos nesses últimos domingos, e isso vai até o final de março. E hoje a gente vai tratar um tema que às vezes não se fala. Eu não me recordo de ter ouvido isso em nenhum lugar, para ser sincero, né? E muito do que eu falarei aqui é fruto da leitura desse livrinho aqui, de 100 e poucas páginas. É uma série aí da Vida Nova. Ele fala sobre membresia, principalmente aí do capítulo 1 e 3. Depois, se tiver curiosidade, pode ler isso aqui, que vai ajudar aí a sua compreensão do assunto. Por que fazemos o que fazemos, é o que estamos falando? Já falamos aí sobre ceia, adoração, batismo, e hoje a gente fala aí sobre membresia. Depois, no mês de março, a gente tem 5 domingos, né? E a gente vai falar nesses 4 temas aí da direita. E, por fim, agora chega, hein? Último aviso de verdade, já tinha me esquecido desse. No dia 29 de março, reserve essa data aí, a partir das 10 da manhã, a gente vai fazer uma celebração diferente. A gente vai para uma casa, está quase fechado isso, ali na região, na confluência da 23 de maio com a... Como que é aquela ali embaixo, meu Deus do céu? Vicente Hall, Vicente Hall, com a Vicente Hall, ali naquele miolinho, perto do Jardim Prudência. A gente vai ter um momento de fazer um almoço legal lá, a gente está fechando aí exatamente o cardápio, provavelmente vai ser crepe, que eu acho que fica mais
acessível e mais prático, que o pessoal faz tudo, e a gente não tem muito se preocupar. E a gente vai ter também batismo, então acho que vai ser um dia muito legal para a gente poder ter um tempo juntos aí, como membresia, já que o tema é esse. Tá bom? Pois bem, vamos lá. Eu tenho uma má notícia. Semana passada comecei com uma má notícia, hoje de novo. Sabe por quê? Porque da Atena dá Ibope, né? Então, o cara ouve um monte de má notícia, então também vou começar com uma. A gente está pensando tudo errado. A nossa compreensão de igreja, muitas vezes, é equivocada. Nossa, eu apertei tudo isso? Vamos voltar lá para o 1 mesmo? De novo, vamos começar de novo. Está tudo errado. Da Atena... Estamos entendendo tudo errado? Pois bem, agora sim, estamos entendendo tudo errado, agora vai nos ajudar. Porque a gente pensa que, muitas vezes, a igreja é um clube. Às vezes a gente pensa que a igreja é uma ONG, uma ONG. Ou então um grupo amigável de pessoas. E aí aqui eu vou dar uma dica para vocês. Olha, não é um grupo de amigável de pessoas. Eu talvez seja a pessoa menos amigável. Eu sou chato, eu sou a Flávia para me aguentar. Eu sou crica, meticuloso, detalhista, fica enchendo... O Tarcísio está concordando, não sei por quê, Tarcísio. Não é um grupo de gente. A gente tenta ser, mas às vezes não dá certo. Poxa vida, a gente não é um negócio que busca lucro. Não tem esse objetivo final. Inclusive no estatuto tinha lá escrito que era para sem fins lucrativos, tal. Não tem fim lucrativo. E a igreja também não é um prestador de serviços, como uma espécie de um mecânico que você vai no final de semana e tenta reencher as baterias para que você saia aqui saudável e possa levar uma vida aí durante a semana. Não é nada disso. E muitas vezes essa nossa compreensão equivocada é derivada de pensamentos equivocados. Muito se pensa, às vezes, que ser igreja, viver igreja é só de domingo. De segunda a sábado, deixa quieto, eu não preciso disso. Então, vive uma vida dupla, sabe? Eu me lembro quando eu era menino, mais novo, já faz um certo tempo isso, tinha cabelo, era bem magrinho. No colégio, eu pensava assim, de domingo eu era ali na igreja com meus pais, de segunda a sábado, na escola, na família, era um trastezinho, né? Outra coisa que nos leva a pensar de uma maneira equivocada é que, se a gente não vai um domingo ou outro, não tem problema. Ou quer dizer, se a gente não vai 2, 3, 4, 5 domingos seguidos na igreja, na celebração, não tem problema nenhum, afinal de contas, lá é só para eu abastecer o meu tanque espiritual, é só para encher ali, então não tem problema. Muitas vezes as decisões que a gente toma como profissional, como família, como pessoa, independem da igreja. Ela não está nem aí para isso. A última coisa que a gente vai se preocupar é, será que tem uma igreja boa naquele bairro para a gente poder viver? Será que vou fazer falta ali onde eu estou ajudando hoje? Então, são coisas que a gente não leva como verdade na nossa vida. E, por fim, esse aqui, não é responsável pela saúde espiritual e física daqueles outros membros. Então, se o Renato está com uma dificuldade, problema dele. Ele que se vire, cada um na sua, né? Cada um se vira. Se o Paulo precisa de uma ajuda, deixa o Paulo. Não tem problema. Então, vive independente das relações interpessoais. Isso é um problema. A gente entende isso errado. Mas vamos lá. Às vezes a gente acaba procurando também a coisa errada. Se você me perguntar onde está escrito membresia na Bíblia, não tem. Não acho. Não aparece. Realmente não aparece. Mas na Bíblia também não fala para você escovar o dente. Você escova o dente? Eu espero que sim. Não fala. Então tem alguns assuntos que a gente precisa entender um pouquinho melhor. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala de um povo que é o povo do seu reino, é a nação de Deus. Se você já passou pelo Êxodo, você vai ver que o povo de Deus era um povo, era uma nação, tinha uma etnia escolhida que era o povo de Israel. Mas a gente já falou aí, essa parte de cadê a membresia na Bíblia, e
muitas vezes a gente acaba se equivocando pensando que a igreja é um clube, um partido ou talvez aí um sindicato. Todos esses aí têm membros. Mas um governo ou uma nação, ela não tem membro. A sua nacionalidade qual é? É muito provavelmente brasileiro, eu acredito. Talvez chinês, não sei. Depende. Inclusive, aqui vale mais uma palavra de agradecimento, que essa semana a gente passou aí algumas mensagens, alguns receberam 2 ou 3 pedindo endereço, CEP, nacionalidade. Obrigado aos que passaram e foram gentilmente forneceram isso para a gente poder dar entrada lá no estatuto de novo, lá no cartório de registro. Fecha parênteses, voltemos. O governo, uma nação, não tem membro. Um clube, geralmente as pessoas o formam, o constituem porque elas têm um interesse comum. Uma ONG, as pessoas a constituem porque elas querem fazer o bem para as outras pessoas. Uma igreja é constituída tanto de pessoas com interesse comum, quanto pessoas, eu imagino, que queiram fazer o bem para aqueles que os cercam. Só que não é só isso. A igreja, ela tem um rei. A igreja, ela tem um senhor, que é uma pessoa que exija uma obediência irrestrita. E isso, em época de feriado de carnaval, onde a dita liberdade é muito exposta, trazida à tona, que na verdade não é bem uma liberdade, mas sim uma libertinagem, acaba chocando com o que o texto bíblico nos propõe. E aí, uma analogia muito feliz que me parece muito legal aparece nesse livro. Ele fala que a igreja não é um clube, mas sim uma embaixada. E o que a embaixada faz? Pelo menos aí 3 coisas. A embaixada, ela representa uma nação em outra nação. A embaixada, ela defende os interesses da nação visitante naquela nação anfitriã. E a embaixada protege os cidadãos. E agora vou lhes contar uma história para ilustrar isso. No meio do ano passado, eu, a Flávia, a Lívia, a Sara estava na barriga da Flávia ainda, meu pai e minha mãe, um irmão e o outro, o Fábio e a Sofia, meus 2 irmãos, fomos viajar. E a gente foi realizar um sonho da minha mãe, né? Fomos para a Itália, né? O sobrenome da minha mãe, Mesanelli, fomos ali, né? Começou a viagem vai, boa, legal. Pois bem, Pisa é uma cidadezinha meio que saindo de Firenze, assim, que é só dar uma passadinha e seguir viagem, né? Numa situação normal, você para o carro num estacionamento ali, geralmente público, sai, dá uma volta, você volta para o carro, o que você encontra no carro? As suas malas, né? É o que você espera encontrar. Pois bem, deixamos o carro ali no estacionamento, paramos, demos uma volta 3, 4 horas ali da cidade. Quando a gente volta para o carro, cadê as malas? Não estavam mais no carro. Eu e a Flávia e a Lívia estávamos com o passaporte no bolso, com as nossas coisas pessoais. O meu pai, a minha mãe e os meus 2 irmãos, que nunca tinham saído do Brasil, tinham esquecido no carro o passaporte. E aí? O que a gente faz? Senta e chora, né? Bom, mas só sentar e chorar não resolve nada. O que tem que fazer? Tem que ir aonde? Numa embaixada. Ainda bem que subindo a viagem lá a gente ia parar em Milão. E aí em Milão chegamos, a embaixada dizia que se abria às 8h30, era 8 horas da manhã na segunda-feira, estávamos lá. Já tínhamos entrado em contato com a embaixada, que, diga-se de passagem, nos atendeu muito bem, assim, de maneira espantosa, porque ligamos no WhatsApp no sábado, o telefone a gente ainda estava, né? O da minha irmã já estava dentro da mala dela, foi embora também. Nos atenderam, então, para encurtar a história, a gente tirou um novo passaporte. A embaixada, só que, se meus pais não estavam com os documentos, imagina, carteira de motorista do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Sabe o que eles tinham de documento? Nada. Nenhum dos 4 tinha nenhum documento. Nada atestava que eles eram brasileiros. Nada. Ainda bem que a família é grande, um outro irmão estava aqui em São Paulo, mandou por e-mail xerox de todo mundo, xerox, né? Digitalizou e mandou, e conseguiu tirar a documentação de novo. Mas quem chancela, quem diz que você é brasileiro ou não, é a embaixada.
a embaixada, a verba ali falando, esse cara é brasileiro. Esse cara pode ter um passaporte. Já emitiram um passaporte, acho que de 4 meses, alguma coisa assim, e vida segue, a viagem continuou, e foi legal, estamos felizes e vivos até aqui. E foi bom que isso aconteceu, que agora a gente tem uma história para contar sobre o assunto. Porque o que é a igreja? A igreja é uma embaixada. A igreja, ela testifica, ela garante, assina, reconhece que as pessoas que ali estão são cristãos. O passaporte é a membresia. A membresia da igreja é isso, é um passaporte que você recebe, você fala, ele é cristão. A igreja está autenticando a veracidade disso. Essa é a ideia. Não adianta somente eu falar, eu sou cristão e eu vivo assim sozinho, e beleza. Talvez essa não seja a ideia presente no texto que a gente vai ver daqui a pouco aí. Mas sim, uma comunidade, uma igreja local poder atestar, chancelar e validar essa verdade. Acho que esse exemplo da embaixada vocês não vão esquecer tão cedo, né? Eu não. Mas o interessante é que essa chancela, esse passaporte, é de um lugar que é no futuro. John Bunyan escreveu um livro famoso chamado O Peregrino, que ele falava que as pessoas que... falava muitas coisas, né? Mas as pessoas, os cristãos, eles são peregrinos aqui na Terra, porque eles não são desse mundo, eles são de um outro lugar, são de uma outra pátria. E é isso o que a embaixada chancela no nosso passaporte. Pois bem, agora imagine uma situação. Aqui, já que eu falei do Tarcísio, vou continuar. O Tarcísio é um amigo meu. O Tarcísio está aqui na Ibira, a gente se conhece, tem muitas coisas em comum. Agora tem um outro amigo, meu cunhado, que veio pregar outro dia aqui na Ibira, falar para a gente na reflexão, o Elmer. Ele também é amigo. Os dois são cristãos. O que diferencia o Tarcísio, a amizade entre eu e o Tarcísio, entre eu e o Elmer? O que talvez diferencie isso? Nada. Talvez, se for o tempo também, assim, o tempo com certeza. Mas se a gente pensar, independentemente do tempo, no âmbito da igreja, se falar que nada diferencia, a gente está falando que a igreja local, isso aqui, o nosso encontro, nossos PGs, nossa realidade aqui, não serve de nada. E na realidade serve. Por quê? Com o Tarcísio, eu tenho uma responsabilidade maior. E você, que é membro da Ibira, também tem uma responsabilidade maior, com ele e comigo. Porque a gente pode e deve exercer uma coisa que é temida, né? Muitas vezes, uma disciplina. E a disciplina, ela acontece porque a gente ama, porque a gente cuida, porque a gente zela. Não é aquela coisa que às vezes, fica aqui encostado e você não vai fazer nada, e sabe? Não é por aí. Quem ama, disciplina. O pai e a mãe, por amarem os filhos, dão lá umas palmadinhas, chamam a atenção. Não põe a mão nessa tomada vermelha aí. Você vai falar para deixa pôr. Não vai, porque não faz sentido. Tem que dar um chacoalhão. Então, por a gente exercer uma disciplina, o nosso relacionamento é distinto. E tendo isso em vista, isso acontece porque Jesus nos deu uma função judicial, nesse caso, que isso é atribuição de Jesus que nos disse isso. E isso acontece na igreja local. Mas para a gente entender o que é essa função judicial, o que é essa disciplina, a gente precisa entender claramente duas coisas. O que é essa tal de igreja local e o que é essa tal de membresia. Logo de cara talvez você esteja pensando, nossa, que negócio maçante. Um pouco. Mas é só agora, tá? Daqui a pouco a gente entra no texto e vai ficar mais divertido. Uma definição do que é igreja local. Isso está naquele livro ali, eu dei uma adaptadinha ou outra, mas é basicamente o que está ali. Igreja local são caracterizadas por 5 coisas. É um grupo de cristãos
que se reúnem regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar a participação um dos outros e o que? Legitima, dá credencial, né? Faz valer a história lá da embaixada em Jesus Cristo e em seu reino, mediante o quê? A pregação, a mensagem, a reflexão do Evangelho e a prática das suas ordenanças, que a gente pratica aí, a ceia e o batismo. Então, guarde isso para você. Agora, questão é estatística, a gente não pode passar sem um número na reflexão. Quantas vezes aparece a palavra igreja nos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Faz ideia? Você tem uma desculpa que a gente não chegou ainda no Novo Testamento, né? Na leitura cronológica. Bom, não leio os evangelhos ainda, porque já leu alguma coisa lá. Mas sabe quantas? 2 em Mateus. Agora, sabe quantas vezes aparece a palavra reino nos evangelhos? Eu não fiz a conta. Na verdade, eu colei, né? Agora vamos colar direito. O reino, só em Mateus, aparece 49 vezes. Nas cartas de Paulo, ali de Romanos para frente, a palavra igreja aparece 43 vezes. E reino aparece menos, 14. O que quer dizer isso? Jesus, quando ele aqui estava, a igreja ainda não tinha sido constituída. Ele estava dando indícios do que haveria de ser a igreja. E ele estava falando sobre um reino, algo maior. Já Paulo, fruto do trabalho de Jesus, se a gente lembrar até do que a gente falou semana passada, em Atos 8, no comecinho ali, Paulo perseguia, na verdade ele ainda era Saulo, né? Ele perseguia a igreja, ele saía caçando crente, ele ia atrás de querer bater nos caras de todo mundo. E esse cara foi o cara que mais falou sobre a igreja. O perseguidor passou a ser perseguido. Mas, dito isso, já que são só 2 vezes que a palavra igreja aparece nos evangelhos, especificamente em Mateus, vamos ler? Olha só que interessante como isso funciona. Observe aí, a gente vai ler Mateus 16 e Mateus 18. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acessá-la, ou ligá-la, eu vou deixar ajustar aí. Enquanto você abre aí em Mateus 16, ou ligue em Mateus 16. Pois bem, é legal ler a Bíblia porque as coisas se juntam. Domingo passado a gente falou que Felipe, no finalzinho lá de Atos 8, ele foi para a cidade de Cesareia. Se você ler o 8:40 de Atos 8, Felipe vai para Cesareia. Olha como começa o texto aqui no versículo 13 de Mateus 16. Chegando Jesus à cidade de Cesareia, de quem? De Filipe. Ele pergunta aos seus discípulos. Jesus faz uma enquete. Se ele tivesse Instagram, ele colocaria a enquete lá no Instagram. Mas como ele não tinha, ele conversava com as pessoas. E olha, é o seguinte, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que o Filho do Homem é? É a pergunta que Jesus faz. E o pessoal, na real, quando você faz uma enquete no Instagram, as respostas são as mais variadas possíveis. Não sei se você já teve essa experiência. Com Jesus não foi nada diferente. Quem vocês dizem que eu sou? Aí eles respondem, bom, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então, João Batista era um primo de Jesus. Elias era um profeta do Antigo Testamento. Um cara poderoso, que fazia o fogo descer, o sol parar. Era um cara assim. Jeremias era o profeta da lamentação. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações de Jeremias. Só lamento, é só desgraça. Parece que ele estava em crise existencial. E outros ainda dizem que é qualquer um aí dos outros profetas. A Bíblia tem mais de uma dezena de profetas. Ou seja, quem é Jesus? Ninguém sabia. O pessoal não estava ligado do que Jesus estava fazendo. Eles não conheciam quem era Jesus. Esse é o resultado da enquete. Aí, pois bem, Jesus fala, já que ninguém sabe aí quem eu sou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o impetuoso, o cara que é o primeirão da turma, que não deixa o tempo parar, ele já levanta e logo de cara, pum! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedrão prontamente se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que ele imagina? Respondi certo, vou tirar 10 nessa enquete aqui. A minha resposta é, eu sou bom. Aí Jesus vira para ele, versículo 17. Feliz é você, Simão, filho de Jonas,
Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai. Não é porque você sabe, porque você é bom, porque você entende de Bíblia que você respondeu isso. Não, 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 não. Sabe quem fez isso? Foi o meu Pai, foi Deus. Então, ô Pedrão, baixa a bola. Fica quieto aí, calma aí, vai devagar. Menos, Pedrão, menos. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Versículo 17 no finalzinho. Mas por meu Pai que está nos céus. E aí agora entra no assunto mais legal desse texto. E eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta... Não vou fazer gesto nenhum aqui, hein? Agora a gente vai ver o que é. Esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Isso daqui é legal. O que você ligar na terra... Agora é o teorema de on-off, está presente no texto. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então ele os advertiu para que, não conta isso para ninguém, não. Fica na manha aí, não conta nada. Essa história de não contar nada para ninguém, a gente pode ver numa outra oportunidade. Mas vamos entender qual é essa resposta de Jesus aqui, que eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Esse é o texto razoavelmente polêmico, e dá algumas interpretações para a gente. Sobre quem Jesus está falando aqui, esta pedra edificaria a minha igreja? Algumas possibilidades se levantam diante disso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, então, Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. É uma possibilidade. Agora, uma outra possibilidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta confirmação, sobre esta frase que você disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta frase que eu vou edificar a minha igreja. É uma outra possibilidade. Uma outra. Por que não unir as duas? Juntar a pessoa de Pedro com a sua declaração. É uma outra. Agora, a quarta, um pouco mais... eu não vou me arriscar a dizer ortodoxa, um pouco mais razoável ao meu ver, e aí compactuo, agora tem que dar com quem eu compactuo para ter peso essa história, né? Porque se só o Betinho está falando, não é muita coisa, né? Mas tem um pregador, talvez você já tenha ouvido falar, o nome dele é Hernandes Dias Lopes, e tem um comentário... Ele tem uma série de comentários bíblicos que vai... Não sei se você conhece um tal de livro de Gênesis e um outro de Apocalipse. Ele tem um de cada, assim, e tem uns mais fininhos, maiores, mais largos. Tem um monte. E ele compactua disso que eu vou falar agora. Tu és Pedro. Jesus? Bom, faz de conta, tá? Eu que sou Jesus. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus está falando que ele é a pedra na qual a igreja vai ser edificada. Sendo Jesus a pedra na qual ele vai ser edificado, quando a gente lê em 1 Pedro, fala de uma pedra angular sobre a qual a igreja seria edificada. E essa pedra não é outra senão Jesus Cristo. Vamos agora falar um pouco de português. Acho que não tem ninguém pré-vestibular aqui, né? Mas se tivesse, me ajudaria muito. Tu és Pedro, e sobre este microfone está perto de mim. Esse microfone está longe. Então, esta é perto. Esse é longe. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra, no português e no grego, isso ajuda. Edificaria a minha igreja. A última para a gente acabar aqui, essa explicação. Pedra é a palavra, é a raiz original. Petros, é a derivação. Petros no grego é derivado de pedra. A origem é pedra. Petros é a derivação. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando a gente entende que é Jesus quem edifica a igreja, a gente entende aqui, pelo menos, aliás, diante desse texto, pelo menos 4 aspectos da postura de Jesus para com a igreja inteira. Vamos ver. Desculpa. Vamos ver. Tá bom. O primeiro, tu és Pedro, sobre esta
esta pedra edificaria a minha igreja. Qual é o fundamento? Qual é a base? Qual é o alicerce? A razão existencial da igreja? É Cristo. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, morrido e ressuscitado, de nada valeria a nossa fé. É legal, ele fala, a minha igreja. Quem é o dono da igreja? É o Betinho? Miseráveis seríamos. É o João, que é o vice? Não. É o Tarcísio, que é o tesoureiro? Não. O dono da Ibira é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Certa vez me disseram, você que é o dono da igreja, você faz. Eu falei, você está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Sai, arreda-te de mim, Satanás. Isso não, eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Jesus é o dono da igreja. Ele é o Senhor da Ibira. Quem edifica? Quem faz acontecer a história? É Jesus Cristo. O próprio Paulo diz, agora não me lembro aonde, mas que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem colheu é Jesus. Às vezes a gente faz alguma coisa aqui, ajuda alguma coisa ali, mas quem faz o negócio acontecer de verdade é o Senhor Jesus Cristo. E o legal, isso é legal, essa igreja não é uma igreja perdedora. A igreja, essa instituição da qual a gente faz parte, é uma instituição vencedora, é uma instituição que triunfa, pode vir o que vier. Já tentaram matar, aliás, sabe o que aconteceu uma certa vez na história da igreja? Começaram a matar um monte de cristãos. E Tertuliano descreveu a célebre frase que o sangue dos cristãos, quando cai no chão, é como se fosse uma semente que brota e brota e brota, e parece que o negócio não para. Quanto mais mata, mais cristão aparecia. A igreja não morre. Já se passaram 2000 anos de história. 2000 anos. E a igreja está aí, viva. Porque as portas do inferno, as portas do Hades, não vão prevalecer sobre ela. Jesus é o protetor. Ele sim é o cara que segura a onda diante disso. E tendo dito tudo isso, agora, olha só o teorema de on-off ali, no versículo 19. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. E olha só que interessante. Toda estátua, talvez já tenha reparado, de Pedro, muitas vezes Pedro aparece com o quê na mão? As chaves. Agora, já que a gente está falando desse negócio de Bíblia, lembra domingo passado, em Atos 8? O que aconteceu quando Filipe pregou? O pessoal se converteu ali em Samaria e eles foram aceitar a Jesus, mas não tinham recebido o quê mesmo que a gente viu? O batismo do Espírito Santo. Quem que chegou lá e parece que abriu a porta com uma chave e o negócio aconteceu? Pedro. A Bíblia, uma coisa conversa com a outra. As coisas não estão soltas da Bíblia, elas se unem. Então Pedro chega lá e o povo recebe o Espírito Santo. Então Pedro tinha as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar... Então é o seguinte, onde Pedro fosse e falar, esses aqui são cristãos, ele autentificasse, no comecinho da igreja, estava valendo, era a palavra de Pedro. Valia e o negócio estava resolvido. Então o Pedrão ia lá, esses caras aqui são cristãos. Se você ler o livro de Atos, tem algumas coisas nesse sentido que aparecem. Pode ler, é legal, vale a pena. Então, entendeu aqui? No começo, na primeira vez que aparece a igreja na história, quando Pedro punha a mão e falava, estava ligado. Se ele falava, não, tanto é que em Atos de novo, né, com o próprio Simão, o mágico lá, ele fala, sai daqui, o que você está falando aqui é doideira, esse negócio aí não faz sentido nenhum, você está querendo comprar a fé, não é assim que funciona. Então, Pedro tinha esse poder de ligar e desligar. Vamos seguir agora para o capítulo 18. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou virar a minha aqui uma página. No capítulo 18, a partir do verso 15, aparece um modus operandi de como resolver um problema dentro da comunidade, dentro da igreja. A gente, por enquanto, ainda não teve que colocar isso em prática. E o final desse modus operandi acaba lá em 1 Coríntios 5, que é quando o negócio aperta, eles mandam chutar o pau. Mas
Vamos por partes. Olha só, primeiro passo. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Se alguém pisar no seu calo, se alguém, falar uma besteira de você, não vem falar para mim. Não vai falar para o líder do seu PG. Vai com a pessoa e resolve. É assim, não é fofoca, senão vira uma zona, uma bagunça, não vai dar certo. E aí mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você, beleza, ganhou o seu irmão. Esse é o primeiro estágio. Capítulo 18, verso 16. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, Ali pisou na bola comigo. Eu fui lá, conversei com a Ali, mas a Ali é muito teimosa, não me ouviu. Isso é uma situação hipotética, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro. Não me ouviu. Aí não deu certo. Aí eu falo, ô Paulo, ô Aline, vamos comigo bater um papo com a Ali? Vamos ver se esse negócio resolve. Aí a gente vai lá na maior calma do mundo, mas ali com seu coração inveterado, carregado, coração duro, coração peludo, não ouve a gente. Não deu certo. Então, esse era o segundo passo. Terceiro passo. Vamos ler o versículo 17 aí do capítulo 18. Se ele se recusar a ouvi-lo, aí tem que ficar explícito. Conte à igreja. Viu? Apareceu a igreja de novo. E se ele se recusar a ouvir também a igreja? De novo, trate-o como pagão ou publicano. Então, a gente falou lá com a Ali, não teve jeito. Aí a gente traz aqui para a igreja e fala, pessoal, ela está com um comportamento duvidoso, o que está fazendo não está legal, não comprova a sua atitude como um dia ela disse de ser cristão. A gente vai ter que tratá-la como uma estranha, como um pagão e um publicano. E aí entra no quarto passo. O que a gente faz? Exclui. Sabe por quê? Lembra da história da embaixada? O que a igreja faz? A igreja chancela, a igreja testifica, a igreja, nesse sentido, é uma espécie de cartório da boa-fé daquilo que ela faz. Esse negócio de membresia é sério, não é brincadeira. Então, no começo, quem dizia quem era ou quem não era Pedrão, o impetuoso. Pedrão não está mais entre nós, já se foi há 2000 anos. Agora, quem que testifica? Quem que chancela? Quem diz se é ou não é? É a igreja. A igreja local que faz isso. É a comunidade da fé reunida que faz. E aí, por isso que o teorema de on-off aparece de novo. E aí, agora, a gente vai poder comparar os dois. Versículo 18 do capítulo 18. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Reparou? Versículo 19 do 16 e o 18 do 18. Extremamente parecidos. O que muda é que no primeiro era você, Pedro. Aqui no versículo 18 é vocês, a comunidade, o povo. Quem vai dar essa notícia? É a igreja. Por isso que a membresia na igreja é importante, porque como comunidade a gente testifica se é ou não é, se participa ou não, se compactua, se pode falar, esse cara aí eu dou boa fé, posso pôr a minha mão no fogo. Agora, diante de tudo isso, a gente pode ter aí pelo menos 2 definições. E aí agora a gente caminha realmente para o final. Vamos ler de novo o que é uma igreja local. É um grupo de cristãos que se reúnem regularmente. Por que regularmente? Se vem um domingo sim, 5 não, como é que a gente consegue testificar que ali está com o coração peludo ou não? Não dá, a gente tem que se ver, tem que poder bater um papo pelo mínimo que seja. E a gente se reúne em nome de quem? De uma pessoa qualquer? Não, é em nome da pessoa mais importante dessa terra, do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a gente confirmar, para a gente supervisionar a participação dos outros. E aí, poder fazer essa legitimação em Jesus Cristo e em seu reino. Mediante o quê? A reflexão, a pregação da palavra.
e a prática das suas ordenanças, porque a gente viu lá, né? Quem come ou bebe esse cálice de maneira indigna. Depois você pode ouvir essa no YouTube e entender o que é isso, ou então nos agregadores de podcasts favoritos. E participar das ordenanças. E agora uma definição final aí sobre membresia, da onde eu tirei, você também já sabe. Membresia na igreja é uma relação formal entre a igreja e o cristão, caracterizada por quê? Pela confirmação e pela supervisão do discipulado do cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado sob os cuidados da igreja. Então não adianta, talvez você querer se filiar a uma igreja e viver loucamente a vida, como deixa a vida me levar, a vida leva eu, do jeito que eu achar melhor e acho que convém. Não, uma hora que a gente faz parte de uma comunidade, a gente tem que se sujeitar e se submeter a ela. E agora, caminhando realmente para o fim, uma frase que saltou aos olhos: tendo escolhido Cristo, o cristão não tem escolha, a não ser escolher uma igreja onde participar. Seja aqui a Ibira, seja qualquer outra. Tem que escolher, porque um cristão sozinho não tem ninguém que o chancele, que dê o carimbo no seu passaporte. Não tem uma embaixada que fala, esse cara está lícito, é válido. Para a gente fechar agora, o desafio óbvio, claro, é que eu não posso fazer outro senão esse. Talvez você não faz parte de nenhuma comunidade de fé ainda. O convite é para que você considere talvez participar de uma. Quem sabe da própria Ibira? A gente ficaria muito feliz. Esse seria o primeiro convite. Mas isso tudo só pode acontecer se uma outra pessoa tiver entrado na sua vida. Se a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, que é o dono, que é o protetor, que é quem edifica, que é quem formou, sobre quem a igreja se fundamenta, for também isso tudo na sua vida. Quem é Jesus para você? É um mero guru? Um mero cara que fez coisas boas, destacadas e admiradas por muitos? Ou é a razão da sua existência? Um dia, no seu íntimo, você já abriu e escancarou o seu coração e falou, tá difícil, eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. Jesus, me ajuda. Limpa o meu coração, eu sou um pecador miserável, eu reconheço, eu não faço nada de bom. O Senhor é bom, muda a minha vida, entre na minha história, transforma a minha vida. Quando isso acontece, esse primeiro passo acontece, você pode ser chamado de cristão. E aí o convite de hoje é a segunda etapa. Mas sem a primeira, a segunda não pode acontecer. Considere participar da Ibira. Se ainda Jesus não fez sentido para você na sua vida, ou talvez fez lá no passado e ficou para trás. Eu preciso trazer de novo isso para ser uma realidade na minha vida. Traga de novo. Deixe Jesus ser o Rei, o Senhor, a razão da sua existência. As coisas não vão ficar mais fáceis. Talvez vão ficar mais difíceis, porque você vai saber mais coisa o que é certo e o que é errado. E aí a coisa fica mais difícil. Mas como a gente faz parte de uma membresia, o que a gente faz? A gente supervisiona, a gente coopera, a gente se ajuda, a gente pode dar mão para o outro e falar, opa, vem aqui, vamos junto. O seu problema está difícil? Está difícil. Mas aí tem alguém que te manda uma mensagem inesperada na semana e fala, o que aconteceu aí? Como é que está? Você fala, alguém está se preocupando comigo. Como é legal? Aconteceu comigo essa semana. É legal. A gente não espera. A gente está aqui para ajudar. Eu espero que, como Igreja Batista Ibirapuera, a gente esteja com o coração disposto a ajudar. Que seja realmente aquilo que a gente vem dizendo, uma comunidade, uma igreja de gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. Que a membresia seja algo válido na sua vida, algo útil e abençoador e abençoado. Que Deus abençoe. Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer que nem o Betinho, mas tá fraco isso, hein, meu? Me anima, vai. Boa tarde. Boa tarde.
Melhorou, melhorou. A gente queria agradecer a Deus pela palavra. Eu estava me recordando que o Bretinho disse o seguinte: olha, a Bíblia não fala nenhuma palavra de membresia. Mas eu não me recordo agora o versículo, tentei buscar na cabeça, mas hoje é só o Tico que está aqui, carnaval, saiu, e eu não me lembro do versículo, mas fala de congregar. Isso. Congregar é isso, né? A membresia, ela significa que nós devemos congregar. Nós vamos congregar é compartilhar a vida juntos. É isso que nós fazemos na igreja, né? Nós nos amparamos uns aos outros. Na hora em que você está mais fraco, que você está mais sensível, é o teu irmão, são os teus irmãos da igreja que oram por você, que estão ao seu lado e que te mostram que Jesus pode te fortalecer. Eu sei que nós estamos aqui reunidos, eu conheço muito poucos de vocês ainda, às vezes mesmo conhecendo, a gente não sabe o que é que cada um está passando, né? Como é que você chegou aqui na igreja hoje? Que luta você está enfrentando? Ou que agradecimento você tem a fazer pelo que Deus está fazendo na sua vida? Queria aproveitar aqui a oportunidade. Aquela família que esteve aqui semana passada, aliás, lá no outro endereço, mas esteve na igreja semana passada, agradecendo a igreja pelas orações. Eles tomaram o avião de volta hoje, às 13h, e a esta altura já devem ter chegado em São Luís do Maranhão, e eles mandaram uma mensagem pedindo que eu, de novo, transmitisse à igreja os agradecimentos, e como eles foram tão abençoados com as orações, e como Deus agiu na vida deles, e que o pai voltou, depois de uma experiência dessa, transformado mesmo. Não é fácil, né? Porque uma das filhas estava muito preocupada com a salvação do pai. Olha, meu pai já, sei lá, há quantos anos, aceitou Jesus, foi batizado, mas eu não vi transformação na vida dele. E uma das coisas que ela falou comigo, muito preocupada: como é que está a salvação do meu pai? Será que... Eu falei: olha, eu não tenho termômetro para medir salvação de ninguém. Mas, na conversa com ele e tudo mais, ele percebeu que tem uma mensagem, que Deus mandou uma mensagem para ele. Se liga, meu! Né? E, enfim, mas eles voltaram, agradeceram, estão muito felizes, a família toda reunida de novo, com o pai em perfeita saúde, apesar dos 81 anos de idade. Então, Deus age assim. Talvez hoje você precise de uma oração, de algo que você esteja necessitando, de um consolo, de um amparo, ou você tem um agradecimento a fazer a Deus. Mas o agradecimento que você tem que fazer a Deus, ele já foi precedido por um pedido em forma de oração. Então, se você tem um motivo de agradecer a Deus, faça isso. Se você precisa de uma oração por algo que você está passando, por algo que você necessite, nós estamos aqui para orar como irmãos em congregação, como irmãos uns ao lado dos outros para isto. Nós temos certamente problemas, dificuldades, talvez de saúde, de uma carência, de uma colocação profissional, que sempre afeta a nossa vida financeira. E o Senhor é misericordioso. Há problemas de saúde na família. Há pais que às vezes podem não estar entendendo exatamente o que é que está se passando na vida deles com um filho com algum problema de saúde incontornável. Só de pensar numa família em pais e mães que possam ter uma criança assim, nesta situação, o coração fica apertado e essa família pode não estar entendendo o que é que Deus, onde é que estava Deus, meu Deus do céu? Por que isso? A gente não entende. E não há consolo em a gente dizer: olha, mas é o seguinte, na eternidade, todos nós estaremos com um novo corpo, incorruptível, para a eternidade. Mas isso não consola o coração de pais. E às vezes, ao invés de orar pela saúde da criança, você tem que orar
para que os pais sejam fortalecidos na fé, na expectativa de que Deus, esse Deus, os console. Eu faço um milagre, porque Deus é Deus de milagres. E eu sempre me recordo de uma passagem, espero não me estender muito, eu com o microfone sou um perigo. A minha mulher já está fazendo sinal lá, viu? Mas tem uma ilustração que não é uma ilustração, mas é algo que eu vivi já na minha vida, e é uma história que, no final, acaba sempre me emocionando. Eu acho que vocês já devem conhecer. Eu acho que ela tem um título de Pegadas na Areia. Né? Quando Jesus voltar, ou antes disso, quando a gente for lá para cima, vamos nos encontrar com ele, e ele passa o filme da nossa vida. E há um determinado momento que eu e ele estamos caminhando pela praia, e ele sempre ao meu lado. E há um momento em que, ao invés de 2 pegadas, tem uma só, e eu digo: ô Senhor Jesus, aqui o Senhor me abandonou. E ele te responde: não, foi aqui que eu te carreguei no colo. Talvez muita gente esteja precisando disso. Talvez pais que não entendam o que esteja acontecendo, precisam. E eles serão carregados no colo por Jesus. É nisso que nós cremos. Enfim, qualquer que seja a situação, a gente sabe que aquilo que em Isaías, Deus, ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Né? Então isso é uma certeza para a nossa vida. E pessoas que estejam vivendo essa situação de pais com saúde de filho, eu não consigo imaginar algo mais doloroso, algo que faz com que a gente não entenda o que Deus está fazendo. Onde é que estava Deus? Então, só as nossas orações e o consolo de Deus é que podem fortalecer estas pessoas, estas famílias. Há também outras situações também em que, às vezes, a gente tem tantas responsabilidades na vida, você está precisando de uma colocação profissional, de voltar a se sentir útil. Enfim, às vezes você é um empresário, você é responsável por uma empresa e você perde aquele funcionário que é o seu braço direito e que recebeu uma proposta melhor. Se serve de consolo, eu diria que você foi uma bênção na vida desse rapaz, dessa pessoa, que você treinou, e Deus abriu uma porta para ele. Mas certamente Deus não vai te deixar a pé. Você vai de novo treinar um outro. Tá certo? Então, Senhor, as nossas orações também, a Deise, que está em tratamento e que está tendo progressos, nós oramos por ela também. Oramos por todas as nossas crianças que estão lá na escolinha, né? Aquelas que não estão na escolinha, mas estão nos bercinhos aqui, e que são flores que nasceram agora, não é? E que esta é uma igreja que floresce, não é? Está florescendo. E olha, tem semente aí, hein? E, enfim, é uma igreja assim, abençoada. Eu vejo o Samuca com umas olheiras não, olheiras. Tudo bem, né, Samuca? Tá bom. E, enfim, Senhor, trago a Tua presença, Senhor. A vida de todas essas pessoas que Tu já conhece muito bem, Pai. Tu sabes o que cada uma delas necessita. Antes delas abrirem a boca, Tu já sabes o que elas necessitam, Pai. Então visita os casos de saúde, visita aqueles que estão na expectativa de um retorno ao mercado de trabalho, repõe pessoas importantes aonde elas precisam ser repostas, Senhor. E abençoa, Senhor, abençoa esta comunidade, abençoa a liderança desta igreja, dá-lhe, Senhor, sabedoria e discernimento para que eles caminhem firmes, Senhor, na estrada que Tu já definistes para eles, Pai. Abençoa, Pai. Eu me recordo agora de algo assim, da oração que Jesus deixou para nós, o Pai Nosso,
Me passou um flash agora que... Vocês já imaginaram que existem algumas situações, não na igreja evangélica, evidente, em que o Pai Nosso é colocado como castigo, como penitência? Aonde? Como é que uma oração como essa, a oração em que você se dirige ao Pai, reconhecendo a sua soberania, a sua generosidade, você a recebe como um castigo, como uma penitência. Olha, você fez isso assim, assim, assim. Então, reza tantos Pai Nosso. E o Pai Nosso é aquela oração que a gente faz na nossa solitude com o Pai. É aquela oração que o Senhor Jesus deixou para nós. E eu queria propor a vocês, se tiver vontade, de se levantarem. E que nós possamos fazer essa oração do Pai Nosso, não como uma reza, mas como a nossa conversa de hoje com o Pai, depois de tudo que nós escutamos hoje. Se vocês puderem acompanhar e não fazer disso, isso não é um ritual, mas, enfim, é algo que a gente possa fazer de coração, que nós possamos agora, cada um com a sua realidade, cada um com a sua luta, cada um com o seu louvor, pudéssemos agora, então, nos dirigir ao Pai. Que nós pudéssemos juntos fazer essa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém. Deus abençoe. Gente, agora o Ministério do Abraço. Hoje tem mais espaço, tá? E, aproveita, cumprimenta quem você nunca tinha cumprimentado. É o Ministério do Abraço. Isso aqui, é o meu ministério preferido.
Então, tem alguém lá fora? Arrebanhemos. Esse tempo é nosso, né? De contribuição. Os visitantes, fiquem tranquilos, à vontade, é nosso privilégio contribuir aqui com a Ibira. E tem um envelope aí do seu lado, caso você prefira. Tem a nossa máquina lá fora, caso você prefira. E também um depósito, não esquecendo de colocar os 25 centavos no final para identificar que é a nossa contribuição, que é aqui para a Ibira, tá bom? Tudo certo? Tá com quem? Tá. Vamos orar, então, enquanto isso, o Tarcísio vai passar. Deus soberano, tudo é teu, né, Senhor? Só nos resta te agradecer pelo teu cuidado, pelo pão de cada dia, por essa igreja que o Senhor também tem sustentado. Então, recebe a nossa oferta de todo o nosso coração e multiplica e orienta aonde usar para que seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por essa oportunidade. Amém. E a gente pode cantar. Eu tenho que ler essa música. Nós estamos em poucos, mas nós estamos aqui com tudo, certo? Então nós podemos ficar em pé, cantar essa última canção, esse último louvor, essa música para o nosso Deus, nós em comunhão. Nós vamos começar a primeira frase com as meninas, a segunda frase os meninos e depois todo mundo junto, só para dar uma dinâmica e você acordar aí. Vamos lá? Em comunhão. Só as meninas, Betinho, peraí. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Agora os meninos, com o Paulo. Vamos lá, Paulo. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Vamos lá, meninas, vamos engrossar esse caldo. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns aos outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão.
glória do teu nome, Senhor, em comunhão. Antes de irmos embora, tomar um cafezinho, dar um abraço, eu tenho alguns avisos. Para dar aqui na cadeira de vocês. Tem um papelzinho com um cartão de comunicação, onde vocês podem colocar o pedido de oração, agradecimento, que nós temos algumas pessoas que se comprometem em orar por vocês. Além disso, as nossas mensagens, as reflexões aqui de domingo estão no YouTube, estão gravadas nos nossos podcasts, no Spotify, entre outros. E também nós temos as redes sociais, o Instagram e o Facebook, onde vocês podem ver as notícias do que está acontecendo aqui na igreja, as novidades. Então, acessem lá, curtam, ibira.igreja. Além disso, nós temos os nossos pequenos grupos, que são os nossos encontros que nós fazemos nas casas durante as semanas, quinzenalmente. Atualmente, nós temos 3, no Brooklyn, aos sábados, na Vila Olímpia, de sexta, e no Jardim Prudência, de quinta-feira. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, querem saber mais sobre os pequenos grupos, vocês podem falar com a Conexão. E o último aviso, dia 8, Betinha até comentou, no dia 8 de março, nós teremos um encontro sobre educação. Esse é um encontro que não é só para nós, ele é aberto ao público, porque é um tema que interessa a muita gente, não só aos pais, principalmente os pais que estão com filhos em idade escolar, mas também a todas as pessoas que querem conhecer um pouquinho do que está acontecendo sobre educação hoje no mundo, no Brasil, como que é essa realidade, essa crise que a gente está vivendo. Esse professor Joel, ele é uma referência em educação e ele dará essa palestra, então será muito interessante, vale a pena, no dia 8 de março, às 15 horas. Só que vocês terão que fazer uma inscrição, porque o nosso local ele é limitado, então a gente precisa ter um controle de quantas pessoas realmente irão participar, e é mais para um controle, Vocês podem convidar quem vocês quiserem, não tem, se aparecer também será bem recebido. E, por fim, tenham uma boa semana. Vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. E eu queria fazer uma oração pedindo para Deus abençoar a nossa semana. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento que tivemos aqui, nessa celebração, e queremos te pedir, Senhor, que a semana de cada um seja uma semana abençoada, que o Senhor esteja auxiliando com a tua graça, com o teu amor, cada desafio, cada questão que nós teremos nesses próximos dias. Leve cada um para sua casa em segurança, guarde-nos de todo mal. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou.